É claro que o livro de Esther é um livro histórico da Bíblia, mas se nós fôssemos considerar os seus personagens como personagens de um filme ou de uma série, como que nós poderíamos classificá-los? Esther e Mardoqueu, sem dúvida nenhuma, são os protagonistas dessa linda história, como os heróis ou os good guys, ambos judeus. Esses primos são separados quando Esther se torna rainha em Susã, mas eles se mantêm leais um ao outro e, sobretudo, como se depreende, fiéis ao Deus de Israel. Embora passem por momentos difíceis, a história para eles tem um final feliz. Mas o que podemos dizer do rei Assuero e da rainha Vasti? Quanto ao rei Assuero, nós poderíamos classificá-lo sem dúvida nenhuma, já que ele não é o protagonista, visto que os protagonistas são, repito, Esther e Mardoqueu. O rei Assuero poderia ser classificado como o anti-herói, porque ele é rude, imoral em alguns momentos, portador de outras falhas de caráter, mas suas ações são guiadas por algumas motivações nobres. Ele participa de quase todas as cenas principais da história. Agora, quanto à rainha Vasti, é aquela personagem que faz apenas uma pontinha e sai de cena assim que se recusa a comparecer ao banquete do rei Assuero. Quanto a Amã e Zeres, sua esposa, trata-se sem dúvida nenhuma de um casal de vilões. Amã é o que nós poderíamos chamar de antagonista. Não confunda então antagonista com anti-herói. Anti-herói é aquele que tem defeitos, como o caso do rei Assuero, mas que também tem virtudes. Então ele acaba tendo um papel positivo até, um papel preponderante nesse sentido. Quanto a Amã, não há dúvidas de que ele é o antagonista, ou seja, ele é aquele protagonista, mas como vilão da história. É o chamado bad guy, não é? Então Amã é o antagonista dessa história e ele usa todos os meios para destruir o que chamaríamos do mocinho do filme, se fosse um filme, não é? No caso Mardoqueu. Quanto a Zeres, sua mulher, ela é uma coadjuvante que rouba a cena ao incentivar seu marido a enforcar seu desafeto. A história, evidentemente, não termina bem para eles. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde. Eu fiz aí essa ilustração tratando os personagens do livro de Esther como personagens de uma obra ficcional, mas é importante dizer que este é um livro histórico da Bíblia e eu fiz esse gracejo até porque nós estamos tendo a oportunidade nesse trimestre de estudar sobre os livros de Ruth e Esther e de uma forma assim inédita, como se fosse uma novela, um dorama, né, com vários capítulos e a história vai se desenrolando e a gente vai aprendendo e apreendendo tudo que está na Palavra de Deus. Então, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Iborde, você que chegou aqui pela primeira vez, quem sabe você goste do nosso canal e se isso acontecer, é o que nós desejamos, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se. Você que já é inscrito, nós sempre convidamos que você se torne membro, porque os membros do nosso canal, claro, têm acesso ao nosso acervo de estudos. Este estudo, por exemplo, ele tem um roteiro. Veja aqui, ó, o roteiro que nós estamos apresentando aqui, que em parte nós vamos colocar aqui também na tela. É um estudo, não é apenas um esboço com tópicos e subtópicos, mas um estudo com fontes, e nós fazemos uma pesquisa, modéstia à parte, a fim de ajudar o professor para que ele tenha subsídios e também o aluno, aquele que porventura também tem dificuldade para estar na escola dominical aos domingos, possa ter uma aula.
Bom, vamos direto então ao assunto. Nós estamos, repito, estudando o livro de Ruth e Esther. O livro de Ruth nós já estudamos, agora estamos no livro de Esther. Em que ponto da história nós estamos? Nós vimos que Esther se preparou em jejum durante 3 dias para atuar em favor do seu povo, sentenciado à morte pelo rei, que seguiu uma sugestão do mau Amã, o antagonista, o vilão dessa história. Esther tem agora uma grande oportunidade de falar com Assuero, a quem oferece um banquete. Mardoqueu acaba de ser honrado pelo rei e ao mesmo tempo vê seu inimigo Amã humilhado. Estamos agora na noite decisiva. O que Esther pedirá ao rei? O que acontecerá com Amã? E quanto a Mardoqueu e seu povo? O que Assuero poderá fazer, já que ele mesmo decretou o dia da morte de todos os judeus? Lembrando, inclusive, que o rei decretava era irrevogável. Na lei dos medos e dos persas, o que um rei determinava não podia voltar atrás. Pois bem, nós vamos hoje então falar a respeito do banquete de Esther, denúncia e livramento. Lição de número 12, que será estudada no dia 22 de setembro, se Deus assim permitir, de maneira presencial. Vamos então começar com a leitura do texto áureo e da verdade prática, para que assim possamos introduzir o assunto e discorrer sobre mais esta lição, mais esse capítulo desta lição tão linda e com um final feliz para o povo de Deus, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Texto áureo está em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. E a verdade prática diz-nos o seguinte: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então, como disseram inclusive os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vamos então, mais uma lição bíblica. Já estamos terminando esta revista e em breve nós teremos uma nova revista, As Promessas de Deus, comentadas pelo teólogo Elinaldo Renovato de Lima. Mais um trimestre maravilhoso. Eu já estou aqui, apresentando todas as revistas, porque quando começou esse novo currículo de EBD, eu resolvi também apresentar subsídios aqui no meu canal, quando ele passou a ser chamado também de Cyrus Board, EBD e Escatologia. Nós sempre falávamos de escatologia, realmente 70%, 75%, talvez chegando a 80% do nosso canal é escatologia. Semanalmente nós estamos fazendo também exposição de textos bíblicos escatológicos, mas nós também semanalmente falamos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Então nosso canal é chamado EBD e Escatologia. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia 15 de setembro, o Dia Nacional da Escola Dominical, que sempre é celebrado no terceiro domingo do mês de setembro, e eu quero aqui parabenizar a todos que amam a Escola Dominical. Eu também amo a Escola Dominical, eu fiz até um vídeo no meu Instagram. Se você desejar assistir também, veja lá no meu Insta, que é Cyrus Board. É um vídeo pequeno de 1 minuto e meio, em que eu faço menção da importância da Escola Dominical e da sua história. Bom, vamos então para a nossa exposição dessa lição, que começa com o tópico o banquete e a denúncia. O primeiro tópico então é o banquete e a denúncia. São 3 tópicos, como sempre, e o primeiro é exatamente esse, o banquete e a denúncia, que tem como primeiro ponto a instabilidade de Amã. Amã estava, como diríamos hoje, em maus lençóis.
A casa caiu, como alguém diria, para ele. Estava numa situação muito difícil. Seu plano de enforcar Mardoqueu falha, pois ele descobre que o homem que ele queria enforcar é nada menos que o homem a quem o rei deseja honrar. Ester capítulo 6, versículo 11. Amã não consegue ser feliz sabendo que seu desafeto permanecerá vivo até o dia da matança dos judeus decretado pelo rei. Veja que coração doentio tinha Amã. Ele sabia que Mardoqueu morreria no dia designado pelo rei, mas ele não suportava ver Mardoqueu. Ele queria logo que Mardoqueu fosse morto. Então, mesmo sabendo que Mardoqueu seria morto no dia designado, em que todos os judeus seriam mortos pelo decreto do rei, Amã não suportava ver Mardoqueu e ele queria já apressar as coisas. Então, a sua impaciência, motivada pelo seu ódio, leva-o a cometer um grande erro. Qual foi o erro? Tentar matar o homem que salvou a vida do rei. Apenas isso, né? Ademais, Assuero o escolhe para ser o agente da exaltação de Mardoqueu perante todos. Nós vimos isto na semana passada. Falta pouco, então, para o banquete oferecido pela rainha Ester ao rei Assuero e também a Amã, e este não consegue sorrir. Veja, amargurado, ele pede conselhos em sua casa, mas a sua esposa, Zeres, e seus amigos, que são chamados textualmente de sábios, concluem que os ventos já mudaram de direção e a exaltação de Mardoqueu resultará na derrota de Amã. Ele foi alertado disso. E o pior, não há mais tempo para fazer nada. Os homens do rei estão à porta da sua casa, Ester capítulo 6, versículo 14, e ele então já tem que seguir para o banquete, mesmo estando triste, mesmo estando cheio de incertezas, amargurado, cheio de ódio no seu coração, não há tempo para refazer-se. Como é triste, irmãos, ser o vilão da história e opor-se aos servos do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo descobriu isso, quando, felizmente, ele teve uma oportunidade ainda de arrepender-se, porque Jesus lhe disse: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então veja, ele estava recalcitrando contra os aguilhões, como que nos dias de hoje a pessoa estivesse dando soco em ponta de faca. Ou seja, era uma luta em glória que Paulo, chamado Saulo também, havia escolhido. E no caso de Amã, é a mesma situação. Ele resolve se opor ao povo de Deus, e você sabe que ao se levantar contra os judeus, o povo escolhido de Deus, ele também se levanta contra o próprio Deus. Aí nós temos o segundo ponto, o banquete do vinho. Quando Assuero oferece a Ester até metade do seu reino, muitos consideram isso uma hipérbole, mas o fato é que o rei queria de fato presentear a rainha, queria de fato honrá-la, queria realmente dar-lhe aquilo que ela lhe pedisse. Então, quando o rei oferece a Ester até a metade do seu reino, ela, sabiamente, nós vamos perceber que foi uma estratégia, ela convida o rei para um banquete, no qual deve estar presente também Amã. Nós vimos isso na semana passada. Aparentemente, esse é o pedido da rainha, mas se trata apenas de um banquete do vinho preliminar. Quando o rei volta a perguntar a Ester: afinal, qual é a tua petição? Aqui é importante nós abrirmos um parêntese aqui para falarmos sobre esse banquete do vinho, porque Ester ali bebeu com o rei, mas bebeu também com o inimigo, e aqui nós podemos também parar um pouco para fazer uma reflexão sobre o vinho e sobre a bebida em ambos os testamentos. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante observar então que na história aumenta o suspense quando Ester diz ao rei Assuero que só fará o pedido na noite seguinte, no banquete, diz ela, que lhes hei de preparar.
Esther capítulo 5, versículos 3 a 8. Chega, pois, o grande momento, na segunda noite do banquete do vinho, e o rei, ao lado de Amã, enquanto bebem com a rainha, indaga-lhe mais uma vez: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Parece que o rei está impaciente. Ela tem agora de dizer ao rei qual é o seu pedido. Ele está nitidamente ansioso para ouvir ali a solicitação, o pedido da rainha. Mas vamos aqui abrir um parênteses então para pensarmos na seguinte questão. Se Esther, embora não se mencione o nome de Deus no livro de Esther, era uma serva do Senhor e bebeu vinho, alguém poderá dizer: por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que na Assembleia de Deus se prega contra o vinho, se defende a abstinência total, se a própria rainha Esther bebeu com o rei e bebeu até com o inimigo, o Amã? Bom, vamos considerar essa questão e fazer uma abordagem bem ampla. Primeiro, quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio autor da lição também faz essa consideração. Quando nós estudamos sobre o vinho na Bíblia relacionado com os servos de Deus, nós vemos que em ambos os testamentos o vinho é apresentado como uma bebida que causa males aos servos do Senhor. Mas observe que a ênfase sempre recai sobre a embriaguez. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem várias passagens. O Novo Testamento, por exemplo, tem aquele texto emblemático de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então alguém poderá alegar: não, você pode beber, só não pode se embriagar. A Bíblia não condena a bebida pela bebida. A Bíblia condena a embriaguez. Mas eu não gosto de fugir de questões. Eu acho importante a gente explicar o porquê de Assembleia de Deus, não são todas as igrejas, mas a Assembleia de Deus, no Brasil especialmente, ela defende a abstinência total. Há igrejas aí pelo mundo, na Europa, em que isso não é realidade. As pessoas costumam beber, mesmo aqueles que são cristãos, e às vezes a gente fica sabendo até de casos de irmãos que acabam se embriagando, e alguns até que partem para a eternidade por causa da bebida. É muito triste isso, e aí isso tem gerado questionamentos. Agora, o autor também menciona que a abstinência total ela foi adotada pelos nazireus, que tinham voto, foi adotada também por aqueles recabitas que aparecem lá em Jeremias capítulo 35. Então veja que, de maneira excepcional, a abstinência também é defendida no Antigo Testamento. Mas, de maneira geral, a Bíblia condena a embriaguez. Então, como nós podemos nos posicionar, como nós podemos ter um posicionamento firme, biblicamente falando, que não seja nada imposto? Porque hoje em dia as pessoas reclamam de que a Bíblia diz uma coisa, mas os líderes impõem outra. Nós temos que entender o porquê de Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem mais de 100 anos, mais de 110 anos, uma igreja histórica, por que ela tem essa posição da abstinência total em relação às bebidas alcoólicas, não somente o vinho. Veja, vamos fazer algumas considerações aqui preliminares. Vamos levar em consideração primeiro alguns pressupostos. O primeiro é o seguinte: nos tempos bíblicos, é bom que se diga, não havia a variedade de bebida que temos hoje. Era comum consumir o vinho em festas. Jesus mesmo foi convidado para uma festa de casamento. Claro que existe uma discussão se aquele vinho era alcoólico ou não. A maioria dos eruditos acredita que sim, que aquele vinho era alcoólico. Então, era comum em festas servir-se o vinho. Não tinha variedade de bebidas que nós temos hoje, não tinha refrigerantes. Eu, graças a Deus, estou liberto do refrigerante, mas muita gente gosta.
Não tinha sucos como hoje, não tinha o café, por exemplo, que é uma bebida, talvez a bebida que eu mais aprecio seja o café. Claro que dependendo do tipo de acompanhamento, uma bebida gelada é melhor, não é? Mas o cafezinho sempre cai bem também, sobretudo sem açúcar. Mas nos tempos bíblicos não havia essa variedade de bebidas, então consumir-se o vinho era algo que fazia parte do cotidiano das pessoas e das festas. Mas, irmão Ciro, então todo mundo tinha uma tendência para ser ser voltado para o alcoolismo? Não, não é bem assim. Por quê? Porque aí vem o segundo pressuposto que eu quero mencionar. A fermentação do vinho naquele tempo não era como a dos dias de hoje. Não havia o processo de destilar álcool que torna as bebidas mais fortes. As bebidas fermentadas de então, mesmo as tidas como bebida forte, não eram capazes de embriagar pessoas tão cedo. Seria necessário beber o dia todo para embriagar-se. Daí a surpresa de Pedro, por exemplo, com a acusação de que os crentes estavam bêbados ali às 9 horas da manhã. Lembra daquela passagem de Atos 2, no dia de Pentecostes, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem? Aí os zombadores começaram a dizer: esses homens aí estão cheios de mosto, estão embriagados, estão cheios de vinho. Aí o que Pedro falou? Não, estes homens não estão embriagados, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Seria um absurdo. Como que a pessoa já poderia estar embriagada logo cedo? Para a pessoa estar embriagada logo cedo, teria que ter passado o dia anterior todo bebendo, porque o processo, repito, de fermentação à época não era como nos dias de hoje. Por isso que as pessoas bebiam socialmente, como se diz hoje, né, participando de alguma festa ou até de um jantar, era comum beber, mas por isso que a palavra de Deus ela é taxativa com respeito à embriaguez, quando se passa do limite. Mas veja, um terceiro pressuposto importante: a adoção da abstinência total hoje visa a preservar aqueles que deixaram o vício da bebida, bem como evitar que pessoas se viciem a partir de pequenas doses. Porque é muito tênue essa linha entre beber socialmente e embriagar-se. Tem pessoas que se tornam viciadas na bebida a partir de pequenas doses. A pessoa vai aumentando as doses, daqui a pouco ela já está totalmente dominada por esse vício. E na nossa igreja, por exemplo, nós temos pessoas que foram libertas radicalmente do vício da bebida, das drogas. Então, para que expor essa pessoa novamente aquilo de que ela foi liberta? Então não tem sentido. Então os pioneiros fizeram muito bem. Então eu concluo, diante do exposto, ainda que não se condene, repito, a bebida pela bebida nas páginas sagradas, e sim a embriaguez, recomenda-se a abstinência total aos servos de Deus mediante os princípios bíblicos. Alguém poderá argumentar que não tem mandamento condenando a bebida pela bebida, mas somente a embriaguez. Mas não se esqueça que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. A Bíblia é, sobretudo, um livro de princípios. E o autor faz menção, por exemplo, da aparência do mal. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal, mas há outros princípios. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, são coisas que são lícitas, há coisas que são lícitas, mas não são convenientes. Paulo também diz: todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque, embora sejam lícitas, são coisas dominadoras. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Há coisas que não são permitidas, lícitas, mas não edificam em nada. E a Bíblia também fala da aparência do mal e fala também do embaraço. O autor de Hebreus diz que nós devemos deixar todo o embaraço. Interessante que o embaraço vem primeiro. Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeie. Às vezes alguém poderá dizer que beber, às vezes, beber um pouquinho não é pecado, porque a Bíblia não manda a gente não beber, mas condena, na verdade, a embriaguez. Então, se eu quiser beber um pouquinho... Agora, imagine,
Se um pastor, principalmente num lugar em que há várias pessoas ex-viciadas que entregaram a sua vida a Jesus, foram libertas radicalmente, aí o pastor diz assim, não, olha irmãos, pode beber, mas não pode se embriagar. O que vai acontecer? Muitas pessoas ali vão voltar ao vício da bebida. Então, a Assembleia de Deus ela adota uma posição baseada nos princípios da palavra de Deus, de que a bebida é vedada aos servos do Senhor, a bebida alcoólica, que pode levar a pessoa a ter aí a sua vida alterada, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir. É melhor a pessoa consumir uma bebida que vai deixá-la sadia em todos os sentidos. Um suco natural, isso é muito bom, sabe? Há pessoas que bebem refrigerante, eu também não recomendo, mas há muitas pessoas que bebem, né? Tem gente que não consegue comer participar de um almoço e alguém começa logo cedo já bebendo refrigerante, que tem uma quantidade elevada de sódio e açúcar, e isso vai te prejudicar. Eu louvo a Deus porque quando eu deixei de consumir refrigerante, eu passei a ter uma vida muito melhor, muito mais sadia. Bom, vamos então adiante. Foi um parêntese que nós abrimos, porque a rainha Esther bebeu com o rei Assuero e também com o mau Amã. Entretanto, era comum beber-se naqueles dias, como eu falei, quando eu apresentei aqueles pressupostos. Mas vamos adiante, agora para o terceiro ponto, que tem como título um destaque do próprio texto bíblico, que é a pergunta do rei. Qual é a tua petição? Esther não pode mais adiar o seu pedido, pois o rei está ansioso e quer lhe dar um grande presente. Como na famosa fábula infantil de Aladim e o gênio da lâmpada, a rainha que já tinha apresentado 2 pedidos tem o direito a um último desejo, a um último pedido. Desculpe desse gracejo, é porque a rainha, na verdade, ela já tinha tido a oportunidade de apresentar o pedido. Na primeira vez, ela pediu um jantar. Quando ela foi no segundo dia, em vez de ela apresentar o pedido principal, pediu outro jantar. E aí chegou na terceira oportunidade, agora ela tinha que apresentar, era como se fosse o seu último desejo. E você percebe a estratégia da rainha Esther. Não foi por acaso. Então veja, o primeiro pedido foi o convite a Assuero e Amã também, não é? Para o banquete. O segundo pedido para um novo banquete na noite seguinte. Na verdade, ela se mostra uma mulher corajosa e estrategista, escolhendo o melhor momento para fazer uma grande revelação. Mas agora tem de apresentar o seu pedido ao rei, sob pena até de irritá-lo. A impaciência do rei é percebida nas seguintes indagações. Veja que ele cita o nome da rainha e ele insiste, parece que ele está impaciente, ele já está ficando irritado. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então, chega a hora da rainha ter de apresentar realmente o seu pedido e foi o momento realmente preparado por Deus. Veja agora o segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. É aí que eu chamei, é por isso que eu chamei o rei de anti-herói. O anti-herói é aquele personagem que não tem muitas qualidades boas, mas ele em algum momento ele é motivado ele tem uma motivação nobre, né? Ele é motivado por algo bom e ele acaba fazendo o bem, fazendo até a justiça, como é o caso do rei Assuero. Então ele fica furioso contra a injustiça. Veja o primeiro ponto, a revelação do plano. Ante a ansiedade de Assuero, que só falta dizer, fale logo, Esther, não aguento mais esperar, a rainha o surpreende com um pedido enigmático. Veja que Esther, ela fez com que aquilo se tornasse um suspense. Aquele pedido dela é um suspense. Ela adia da primeira noite para a segunda e quando chega na segunda noite, ela ainda faz um suspense, porque ela diz o quê? Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu desejo,
porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ester capítulo 7, versículos 3 e 4. Porque a rainha do grande império persa estaria suplicando por sua própria vida? Quem, em sã consciência, pensaria em oprimir a esposa do próprio rei da Pérsia e o povo dessa rainha? Então, o pedido de Ester foi enigmático. O rei, quando ouviu isso, ele deve ter pensado muita coisa. Mas veja o segundo ponto. Quem fez isso? É a indagação que estava na mente do rei. Alguém poderá pensar, como o rei não sabe do que Ester está falando? Lembremos-nos de que a Pérsia era formada por muitos povos, em dezenas de províncias, e de que os judeus haviam sido espalhados por toda parte. Onde estaria tal opressor que a rainha mencionou? Veja como seu pedido é enigmático. Por isso, sem saber de quem a rainha está falando exatamente, o rei lhe pergunta: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? O rei ficou indignado. Quer dizer que a rainha, a quem o rei amava, né? Está claro que você percebe nas entrelinhas que ele amava Ester, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua conduta. Ele ficou indignado. Quem seria? Quem é esse? Quem é essa pessoa que ousa perseguir a própria rainha e o povo da rainha? Para Assuero, que ama verdadeiramente a rainha Ester, o que é facilmente percebido, repito, na presente narrativa, qualquer pessoa que se levante contra ela é um traidor e merece, sem dúvida, a mesma punição de Bigtan e Teres. Não passa pela cabeça do rei que o opressor seja Amã, já que supostamente a rainha chamou-o para o banquete a fim de honrá-lo. Então veja, por que a rainha Ester pediu para o rei chamar Amã? Aí você percebe como Ester estrategicamente ela elaborou o seu plano. Claro, ela foi dirigida por Deus, porque ela jejuou 3 dias para tomar essa decisão, para planejar tudo, e nós vemos como ela foi sábia, como ela foi inteligente, como ela foi uma estrategista. Vamos para o terceiro ponto, a terrível reação do rei. Aqui eu vou desdobrar um pouco para explicar melhor. Então, eu quero primeiro falar da estratégia da rainha Ester. Ela está preparada para o momento mais decisivo da sua vida. E agora entendemos claramente as palavras de Mardoqueu. Lembra das palavras de Mardoqueu em Ester capítulo 4, versículo 14? O que ele diz para Ester? Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Uma pergunta. Ou seja, Ester, Deus te levantou para esse momento, para você cumprir o seu papel. Você não pode fugir da responsabilidade. Você foi designada para esse momento. E Ester entendeu, tanto que ela foi se preparar para entrar em ação. Então, ao denunciar Amã em meio ao banquete real, Ester demonstra muita sabedoria, pois o impede de fugir ou arregimentar-se contra o rei. Porque pense, Amã era um homem mau. Ele poderia inclusive se voltar contra o próprio rei, ele poderia fugir e tentar ali subornar alguém para se voltar contra o rei. Então Ester, você percebe que ela pensou em tudo isso. Sabendo que não é o momento, inclusive, para ter misericórdia do opressor, minimizando a sua crueldade, ela conta ao rei toda a verdade. Porque ela poderia, não é? Como diríamos hoje, colocar panos quentes, dizer, olha, foi o Amã, é o Amã que está por trás disso, majestade, mas olha, não faça mal a Amã, ele tem boas intenções, ele queria ajudar o rei, mas o que eu quero mesmo é que o meu povo não sofra. Só que não era momento para fazer isso, porque quem estava julgando ali era Deus, o justo juiz. Amã caíra nas mãos do Deus vivo. Ester estava apenas sendo ali a pessoa usada por Deus para aquela ação, mas quem estava julgando Amã era o próprio Deus. Então, Ester não titubeou
e ela foi direto ao ponto, e no capítulo 7, versículo 6, nós vemos a resposta que ela deu ao rei. O homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Ela apontou para Amã. Quando ela diz é este mal Amã, eu vejo Esther assim apontando. Não está no texto bíblico, mas quando ela diz é este mal Amã, claro que Amã estava perto. E aí nós vemos a fúria de Assuero. Assuero ficou ali enfurecido, muito indignado. Assuero ficou enfurecido. E nós vemos que imediatamente, ao perceber, repito, usando aqui a linguagem de hoje, né? Ao perceber que a sua casa caiu, o que Amã fez? Ele se apavora diante do casal real. Em meio ao banquete do vinho, que deveria ser um momento de alegria, o rei se levanta indignado, enfurecido e se dirige ao jardim do palácio. Enquanto isso, Amã também se levanta e vai em direção de Esther para lhe rogar, para implorar em vão pela sua vida. Ele conhece o semblante do rei e sabe que somente a rainha pode livrá-lo da morte certa. É tarde demais. Chegar ao momento da vingança que pertence ao justo juiz. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assuero volta então ao local do banquete do vinho e vê uma cena inusitada. Amã estava prostrado, exatamente sobre o lugar reservado exclusivamente para a rainha. Veja, Assuero indignado reage olhando para seus homens. Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim? Veja, irmãos, Amã estava em maus lençóis, literalmente, e ele ali ainda ousa entrar à presença da rainha, estar no mesmo lugar que era restrito, só a rainha podia estar, o leito da rainha, diz a Bíblia. O que Amã estava fazendo lá? Claro, ele foi implorar por misericórdia, mas era expressamente proibido fazer isso, porque o rei interpretou, além de tudo que Amã tinha feito de errado, o rei interpretou que Amã ainda queria abusar da sua própria esposa. Mas aqui cabe nós refletirmos sobre a lei da semeadura que nós falamos, nós mencionamos na semana passada. Nós mencionamos que sempre se colhe mais do que foi semeado. E quando chega o momento da colheita para Amã, infelizmente, até a sua tentativa de implorar por perdão se lhe torna um agravante, porque o rei não vê dessa maneira. O rei pensa, inclusive, que Amã quer ali abusar da rainha Esther. Agora veja o terceiro e último tópico, o grande livramento. Claro, o grande livramento de Mardoqueu e do povo, né? Se bem que nós vamos tratar dessa questão do livramento mais precisamente na última lição, no último grande capítulo desta série. Então veja, o primeiro ponto, a história da forca chegou ao palácio. Para o rei, Amã, outrora um homem honrado, a quem todos deveriam reverenciar, agora é um traidor cruel, pego em flagrante, quando tentava abusar da rainha. Veja, para o rei agora, Amã, além de tudo, era ainda alguém que queria abusar da sua própria esposa. Assuero não precisa dizer mais nada, pois seus homens já entendem que a carreira de Amã chegará ao fim. E ele sabe exatamente o que Assuero quer que eles façam. Ao cobrir imediatamente o rosto de Amã, um deles, Arbona, revela que o opressor dos judeus levantara uma forca de, conforme nós mencionamos, 22,5 metros de altura. É o que seria mais ou menos 50 côvados. Mas não podemos ser dogmáticos quanto a isso, mas o certo é que era uma forca muito alta, de 20 a 25 metros de altura. Eu fico aí no meio, né? 22, eu penso que é 22,5, considerando o côvado aí de 45 centímetros mais ou menos. Você sabe que o côvado é a medida que vai do cotovelo à ponta dos dedos. Isso varia um pouco, mas fica em torno disso, 45 a 50 centímetros. Então, Arbona revela que o opressor dos judeus
levantar essa forca de 22,5 metros de altura junto à sua casa para matar Mardoqueu. Ao saber disso, o rei, desprezando completamente Amã, ele nem gasta muitas palavras, ele simplesmente ordena: enforcai-o nela. Ou seja, a forca que Amã fez para Mardoqueu, num lugar alto para chamar a atenção de todos, foi justamente a forca que o rei mandou enforcar o próprio Amã. E aí vem o segundo ponto, o versículo 10 do capítulo 7, né? Os ventos mudaram, diz o versículo 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amã fizera uma forca muito alta, repito, para Mardoqueu, pois queria, além de humilhá-lo, deixar um aviso aos que não se prostrassem diante dele, porque Amã queria que todos lhe prestassem reverência e até mesmo adoração. Ele era uma pessoa soberba, ele queria ser adorado por todos. Então, como Mardoqueu não se curvava diante dele, e certamente havia outros que não se curvavam, Mardoqueu é o que se destaca na história, então Amã queria fazer como alguém que às vezes manda prender e manda aplicar multas exorbitantes para alguém famoso, por exemplo, para servir de exemplos. Nós temos visto isto acontecer no mundo, sobretudo em regimes ditatoriais. E aí Amã, a história de Amã mostra que isso não vai terminar bem. A vida do ditador nunca termina bem, sempre termina mal. E Amã fizeram uma forca muito alta para Mardoqueu, pois queria, além de humilhá-lo, deixar um aviso aos que não se prostrassem diante dele. Isso nos faz lembrar de alguns ditadores da atualidade, os quais nunca recuam, sempre avançam contra pessoas inocentes que sequer têm o direito à ampla defesa. Mas assim como Deus interveio naqueles dias, ele também agirá em favor dos seus servos. Amém? Vamos então caminhando para a conclusão de mais uma lição. E o autor conclui dizendo as seguintes palavras: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o que nós desejamos, inclusive, com respeito aos ditadores que eu falei. Eles poderiam se converter, mas infelizmente muitos não se convertem e acabam colhendo o que plantaram. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Aí estão os textos bíblicos também que podem ajudar você a compreender esse assunto. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Amém? Chegamos ao fim desta lição e que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, então, por favor, não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo. Inscreva-se no meu canal, por gentileza, e eu deixo também o convite para você que já é inscrito, se desejar ser um apoiador do nosso canal, um membro do nosso canal, clique no botão Seja Membro, você vai saber como você pode se tornar membro e com uma pequena quantia você vai ter aí benefícios também e vai poder estudar todos os vídeos que nós aqui apresentamos, tendo, na verdade, um estudo detalhado, aprofundado, e você é convidado também para as nossas aulas semanais. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse, Apocalipse, perícope por perícope. Toda quinta-feira, era às terças, mas nós mudamos recentemente para a quinta, às 21 horas, por questões aí de compromisso da minha parte, mas seja na terça, seja na quinta, por enquanto está sendo na quinta, o certo é que semanalmente nós temos esta aula, que é uma exposição bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.